Olá, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Juliene, sou psicóloga aqui na APAE de Viana. Mais precisamente, psicóloga na pasta da assistência social. Mês de setembro, nós militamos em duas causas que são muito importantes para a gente. Setembro Verde, que é o mês onde a gente milita, onde a gente aborda sobre a inclusão social, mas também a gente milita em relação ao mês da prevenção ao suicídio. Para juntar essas duas coisas e relacionar também um pouco sobre o nosso trabalho aqui na instituição, gostaria de unificar a inclusão social do Setembro Verde mais o amarelo da prevenção ao suicídio. Quando nós falamos assim, inclusão social, hoje a gente conversa muito sobre isso, todas as pessoas já mais ou menos sabem, mais ou menos já conseguem falar sobre o que é. É uma pena, né? Primeiramente, eu acho que é uma pena a gente ter que incluir pessoas. Mas infelizmente foram anos e anos de muita segregação e muitos grupos ainda precisam ser incluídos. Ainda é necessário que a gente milite, que a gente brigue para falar que essas pessoas merecem ser incluídas. Acho que a palavra não é nem merecimento, mas é um direito delas de ser incluída e é um dever de cada pessoa da sociedade ter essas pessoas como incluídas, porque limitações cada um de nós temos, as nossas. Sempre converso isso com os nossos usuários aqui na APAE. O suicídio, a gente fala muito, né? Para gravar esse vídeo eu tive até que fazer alguns estudos e existe pouco material falando da questão do suicídio em relação à pessoa com deficiência. Pois é, mas a pessoa com deficiência a gente também precisa olhar, ter esse olhar atento, a gente precisa cuidar, a gente precisa ter uma escuta qualificada, porque são sujeitos que vivenciam emoções como cada um de nós e, portanto, são suscetíveis a ter pensamentos suicidas, são suscetíveis a não estar num bom momento, a desenvolver algum processo depressivo e a ter um comportamento suicida. Até porque algumas comorbidades, alguns transtornos, ele já predispõem ao comportamento suicida. Primeiro, eu gostaria de atualizar a gente com alguns dados. Meus dados não estão muito atualizados, é do ano passado, mas acredito que muita coisa não tenha mudado. 800 mil casos de suicídios por ano. A idade é de 15 a 29 anos. 75% dos casos de suicídio estão no lugar da vulnerabilidade social. 75% dos casos estão nos países pobres ou em desenvolvimento e dizem respeito às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Um dos artigos que eu tive dando uma lida aqui, ele abordou essa questão do suicídio em relação à pessoa com deficiência, trazendo para a questão da vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade social, Juliene? É pobreza. É a pessoa que não tem acesso à informação, que precisa de ralar muito para ganhar o pão de cada dia, que precisa enfrentar longas filas para conseguir uma consulta especializada para o seu filho, para o neurologista, como com o psiquiatra. Aí a gente tem dois panoramas. Nós temos a família, que está em sofrimento. Nós temos o indivíduo, pessoa com deficiência, que também está em sofrimento, porque ele não está tendo a terapia adequada, a medicação adequada, a consulta adequada, porque está demorando a consulta dele. Olha só. A quantidade de estresse, de ansiedade, de incerteza que essa família já não perpassou. Todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência de trabalho com pessoa com deficiência. Nós aqui da APAE, nós atendemos o público com deficiência intelectual e múltipla.
né, pessoas que têm déficit cognitivos e autistas. Assim, só para vocês dar uma localizada. Quem é o nosso público. E eu gosto muito de passar a minha experiência pessoal enquanto profissional. Antes de trabalhar aqui, mesmo vindo já de uma formação de um tempo, passando, gente, a prática é muito diferente da teoria. Eu tinha uma ideia formada em relação à pessoa com deficiência. Depois que eu estive aqui em contato com eles nesse dia a dia, meu mundo mudou, a minha forma de olhar para eles mudou. E acredite, e respeite, e milite. O não ser incluído, o olhar de lado, o olhar de pena é uma das coisas que muito machucam as pessoas com deficiência, que são indivíduos extraordinários. Eu não gosto muito de falar deles porque eu sou suspeita em falar, mas a pessoa com deficiência, ai gente, é muito eu e você. Não, acho que isso não deveria existir, sabe? Esses rótulos não deveriam existir. E a gente deveria ser uma sociedade onde a gente entendesse que cada um de nós temos limitações. E a pessoa com deficiência, ela tem a limitação dela, eu tenho a minha limitação, o outro tem a limitação dele. E cada um deve receber o tratamento necessário, deve receber tudo que seja necessário para ser atendido ali naquela sua limitação. E eu já ouvi pessoa com deficiência dizendo que ele gostaria que a vida dele tivesse um fim, porque ser excluído dói. Porque as pessoas olhar com aquele olhar de pena, de comiseração, machuca. E acredite, não olhe assim para essas pessoas. Eles não são dignos de pena. Eles são pessoas extraordinárias. Como todo indivíduo, pessoa com deficiência precisa apenas de oportunidade. Oportunidade para ser ouvido, oportunidade para ser atendido, oportunidade para ter um tratamento bom, de qualidade, que atenda às especificidades deles. É isso, não é a pena que vai mudar a vida dessa pessoa. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, apenas deveríamos militar, solicitar, fazer um pouco por dia, um pouco dentro do nosso mundo, um pouco dentro da nossa rede, para que isso se ampliasse e nós sensibilizássemos a sociedade como um todo para entender que se a gente falar de Setembro Verde e inclusão social, se a gente falar de Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio, e eu estou falando aqui de pessoa com deficiência, a inclusão, se promovida adequadamente, vai diminuir as taxas de suicídio entre as pessoas com deficiência. E se por outro motivo, se for uma tendência suicida relacionada a comorbidades dessa pessoa ou por outros conflitos que não sejam relacionados à inclusão, se nós olharmos com sensibilidade, promovendo oportunidade para essas pessoas, a gente vai garantir que ela tenha os atendimentos necessários, para que ela seja acompanhada de forma adequada, e isso vai resultar da mesma coisa. Casos de suicídio, comportamentos suicidas em pessoas com deficiência também vão diminuir. É um apelo muito pessoal, assim. Nem estou falando para vocês enquanto profissional, mas enquanto uma pessoa que está aqui no meu dia a dia, com as famílias da pessoa com deficiência, com as pessoas com deficiência. Eles não são dignos de pena, apenas de oportunidade, de ser ouvido, de ser atendido, de ser acolhido e de ser respeitado. Um grande abraço para vocês, saudades de todos.